Hi everyone! Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Já tomaram o café da manhã hoje? Já? Muito bem! Então estejam aí com a alimentação em dias, tá? Se cuidando direitinho e vamos lá começar a nossa aula de hoje. Hoje vamos trabalhar as W8 questions. E o que são W8 questions? São pronomes interrogativos na língua inglesa, certo? A gente vai estar utilizando esses pronomes interrogativos, né, com palavrinhas que começam com WH. Porém, temos uma exceção, tá bem? Então, vamos começar a nossa aula. Para isso, quero que você pegue sua apostila para a gente estar aí fazendo a correção. Aliás, o caderno de atividades de vocês, tá bem? Peguem o caderno de atividades. Quem ainda não pegou, dá uma pausazinha aí no vídeo, pega seu material para a gente estar começando. Beleza? Ok, então todos com materiais em mãos, vamos lá começar a nossa aula. Certo? Vamos fazer as correções e em seguida a gente vai ver, né, o nosso assunto sobre W8 questions. Correção do CDA, o caderno de atividades, a gente vai corrigir da página 11 até a página 13, certo? Então, nessa primeira atividade, vocês teriam aí as imagens, onde vocês iriam rotular, né, com os adjetivos de acordo com a imagem. A questão 2, ela pediria o seguinte, que você colocasse o oposto desse adjetivo, tá bem? Então, quem conseguiu acertar, parabéns. Quem não conseguiu acertar, no problem, certo? Não tem problema. A gente tá aqui para errar e aprender com os nossos erros mesmo, tá? Então, por isso que tem as correções, para a gente consertar os nossos erros, tá bem? Então, vamos lá começar. Nessa primeira imagem, vocês têm aí um menino que ele está largado no sofá, né? Então, o adjetivo para ele era lazy, né? E o oposto de lazy, né, de preguiçoso, active, né? Ativo. Então, ficaria esses dois adjetivos aí para esse rapaz. No segundo, nós temos esse homem, né, que está assim. Então, ele, o adjetivo rude, e o oposto dele, polite, educado. Rude e educado. Terceira, vocês têm aí a menininha, né? Tá só o olhinho de fora. Então, ela é shy, tímida. E o oposto de shy significa outgoing. Outgoing significa aquela pessoa extrovertida, né? E o rapaz aí que está sentado no chão, a maior bagunça do lado, resto de comida em cima da mesinha. Então, seria messy, que é bagunceiro, bagunçado. E o oposto desse adjetivo era organized, organizado, certo? A mulher aí que está com o controlezinho na mão, como foi que vocês colocaram? Pronto, então ela é boring, boring, chato, entediante. O oposto, funny, divertido. E a última imagem, vocês têm aí, né, dois homens e um está observando o que é que o outro está fazendo, certo? Então, esse homem, ele é curious, curious, curioso. E o oposto de curioso, indifferent, né? Aquela pessoa que ela é só ela e o objeto, vamos dizer, né? Ela não gosta de compartilhar nada com os outros, ela é, né, na dela, como a gente diz. Então, corrijam aí, por favor, para a gente estar passando para as possíveis páginas. Demais páginas, né? Ok. Na número 2, como falei para vocês, ela pedia apenas que vocês colocassem o oposto do adjetivo. Terceira questão, ela queria que vocês sublinhassem a opção correta de acordo e completaria aí com a frase. Então, my sister. Na letra A vocês têm my sister e na resposta vocês têm she's tall and plump. Então, se ela está dizendo que ela é alta e é gordinha, é cheinha, né? Então, ela está dizendo o quê? Como ela é aparentemente ou a personalidade? Aparentemente, né? Isso, ela é alta, ela é gordinha. Então, se ela está descrevendo a aparência, certamente, né, a resposta correta seria looks like, certo? Pronto. Letra B. Na interrogativa aí,
a gente vai olhar a frase Yes, he has brown hair and blue eyes. Então ele tem os cabelos, né, castanhos e tem os olhos azuis. E agora, descrevendo o que? A aparência ou a personalidade? Também está descrevendo a aparência, né? Se ele está descrevendo a aparência, então não teria, como eu aqui no início, não era utilizar o is. Então, por isso que eu utilizei o does, que é um auxiliar de interrogativa, tá bem? Se eu estivesse descrevendo a aparência, não, a personalidade, aí sim eu iria colocar no início da minha pergunta o is, tá? Então, vocês vão sublinhar o does e o look like. Na letra C, na resposta vocês têm They're really funny and talkative. Então, eles são realmente engraçados e comunicativos, né? A pessoa que conversa demais, não é isso? Então, está descrevendo o quê? Aparência ou personalidade? Personalidade. Então, se é personalidade, eu vou usar o meu be like. Lembrando aí, gente, que o be like, ele é o verbo be, verbo to be, que são as 3 partículas, I'm, is e you are. Vai depender do sujeito, tá bem? Não fiquem procurando o be com E, em lugar algum, tá? Ele não vai aparecer. Ele vai aparecer o verbo, certo? Que é o I'm, is e you are. Aí você vai ver aí, dependendo do sujeito, e sublinhar. Então, por que eu coloquei o are aqui? Porque eu disse your grandparents. Então, seus pais, seus avós, aliás. Então, meus amores, grandparents é seus pais, tá? Então, se ele está dizendo aí que é seus, no plural, então eu utilizo o are e depois o like, né? Que ficou lá no finalzinho aqui, ó, like. E vamos à letra D. Hobson, aí vamos ver o que foi que ele disse. He is adventurous and creative. Então, ele é aventureiro e criativo. Estou descrevendo a aparência ou a personalidade dele? Personalidade, né? Então, por isso que eu utilizei o is like. Tá bem? Ok? Pronto. Dá uma pausazinha aí, caso eu falei rápido. Façam as correções. E vamos aí para a próxima questão. Quarta questão era apenas para vocês completar com as vogais e formar o nome, né, desses adjetivos. Então, vocês completem aí, por favor. Vejam aí quem completou correto. Quem não completou correto, apaga, conserta, tá? Se for rápido demais, para o vídeo, corrige o seu para a gente dar continuidade. Ok? Então, nessa quarta, vocês iriam só fazer isso. Completar com as vogais que estavam faltando e formar as frases corretamente, os adjetivos corretamente. Na questão 5, tia, você iria circular a melhor opção que completaria o textozinho falando sobre a Daniela, tá? Então, como era que eu iria fazer isso? Observar todo o contexto para saber qual você iria sublinhar, tá bem? Então, essa primeira aqui eu sublinhei o looks like, né? Que ela estava dizendo da mãe dela. Então, ele iria falar como era a mãe dela, né? Certamente ela falou aqui na frente, ó. Dark eyes and long hair. Então, se ela está descrevendo cor do olho, cor do cabelo, certamente seria o looks like, certo? Então, looks like, sublinhei o has, porque lembra lá no início das primeiras aulas que a gente, quando vai descrever cor de cabelo, cor de olho, a gente usa o verbo have ou o verbo has, lembram? E eu utilizei o has porque é a terceira pessoa, ela está descrevendo quem? A mãe dela, tá? Então, eu uso o has. Continuando aí, sublinhei o is aqui, porque ele vai falar, né, ó, de altura e tal. Então, sempre que a gente for falar de altura, uma coisa geral, não uma descrição geral, vamos usar o verbo be. Então, por isso que eu sublinhei o is aqui, tá bem? Is like. Tia sublinhou agora o is like por quê, tia? Porque aqui ele falou do pai, ó, certo? Né? E também estava falando uma descrição de personalidade. Então, is like. O último, sublinhei aqui o meu verbo is, porque aqui na frente ele descreveu, ó, né, uma aparência no geral. Ele era muito calmo, organizado
e determinado. É isso? Então, se eu descrevi uma aparência geral, verbo to be, ok? E se eu for descrever cor de olho, cor de cabelo, o have ou has. Se for aparência, looks like, né? Se for personalidade, is like, certo? Muito bem. Vamos para o próximo. Próxima questão, vocês iriam aí fazer apenas a associação, né, das palavrinhas à frase. Então, veja como ficou aí a de vocês. Assim também a sétima questão, façam aí a associação das frases, né, com a sua definição. Vocês têm os traços de personalidade e a definição da frase. Então, por favor, façam aí, né, essa correção para a gente poder ir para a nossa aulinha de hoje. Conseguiram acertar? Sim? Parabéns! Congratulations! Oitava. Essa oitava, ela queria que vocês classificassem em SN se fosse super-heróis, M se fosse mutante, ou C se o herói utilizava capas, né? Então, eu sei que vocês fizeram a leitura das frases, né? E a primeira, SN, que era super-herói. O outro, ele era um super-herói que usava capas, né? Terceiro, era um mutante. Quarto também. E o último era os super-heróis. Agora, vamos aí para question words. Quero que vocês peguem o caderno, tá? Para fazer anotações dessa aula de hoje. Ela também é importante e vai fazer parte da nossa provinha, tá certo? Então, todos com o caderno na mão, quem não está ainda, dá uma pausa no vídeo, pega seu material e vamos começar. Então, W8 question word, como já falei anteriormente, são pronomes interrogativos. As question words são pronomes interrogativos usados para fazer perguntas em inglês. Certamente vocês já usam bastante, né? Então, quando eu quero perguntar qual é seu nome, qual é a sua idade, onde você mora, o que você gosta, o que você está fazendo, todos esses aí envolvem as W8 questions para fazer essas interrogativas, tá bem? Então, elas são sempre empregadas antes do verbo auxiliar e modais. Meus amores, ó, lembrem sempre, as W8 questions, elas são sempre empregadas antes do verbo auxiliar e antes do verbo modal. Verbos modais vocês vão ver lá no 8º, 9º ano, tá? E verbos auxiliares vocês já começaram a ver alguns aí, certo? E futuramente vão ver outros. Então, sempre quem vai iniciar a frase é uma W8 questions. Quando nós estivermos estudando os verbos auxiliares e modais, e vocês vão ver que eles funcionam como um auxiliar do verbo principal, né? Quando a gente vai usar na interrogativa, eles quem começam. Por exemplo, a gente viu no simple past, o verbo auxiliar lá, was e were. Então, para a interrogativa, seria was, I e o resto da frase, né? Era isso? Já se aparecesse uma W8 question, seria ela quem iria começar a interrogativa. E depois seria was, e depois I, e aí o restante da frase. Tá certo? Então, ela ganha destaque. Sempre que for começar a frase, quem vai começar é ela. Tá certo? Então, quais são eles? Quem são esses W8 questions? Vamos ver agora, né? Então, vamos começar com what. Repeat with me. What. What. Isso mesmo. What. Muita gente acha que significa só o que. E não. Ele significa o que e qual. Por exemplo, what's your name? Então, what's your name? Eu quero saber o quê? Qual é o seu nome? Eu vou dizer o que é o seu nome? Não posso, né? Então, what, qual. Beleza? Segundo, which. Which. Repeat. Which. Which também significa o que e o qual. Porém, ele é usado apenas para opção. Como assim, tia? Opção. Quando eu tenho duas coisas que peço para vocês escolher, vocês preferem qual? A bola ou o balanço, por exemplo?
né? Então, que brinquedo você prefere? A bola ou o balanço? Então, quando a gente tem duas opções de escolha, né, a gente usa o which, tá bem? Vamos ver nos exemplos, tá bem? Não se preocupem não. Who. Who significa como. Aliás, who não. How, né? Sempre vem acompanhado de algum adjetivo. How long, how often, how far, tá certo? Então, sempre ele vai vir acompanhando um adjetivo. Quantos anos você tem, por exemplo, a gente usa o how. How old. Então, how old é para a idade. E futuramente aqui eu tenho apenas um slide todinho só para ele, tá? Então, how significa como. Who é quem, tá? Então, eu pergunto, quem é ela? Quem é ele? Então, eu vou estar utilizando o quê? Who, certo? E o where. Where eu vou utilizar para lugares. Onde? Onde você estava, certo? Onde era a festa? Então, esse onde aí, na língua inglesa, where, tá bem? When significa quando. Quando isso aconteceu, quando é seu aniversário. Então, when, quando. Whose, who significa de quem. Então, de quem é esta caneta? Né? Eu vou estar utilizando aí o meu pronome interrogativo, whose. E why, why é por quê. Meus amores, na língua portuguesa a gente tem vários porquês, não é mesmo? A gente tem porquê junto, porquê separado, porquê sem acento, porquê com acento e aí vai. Na língua inglesa a gente só tem dois, porém, para fazer interrogativa, vamos usar apenas o why, tá? E para responder, para dar uma explicação, aí eu vou utilizar o because, tá bem? Que é porquê, você vai me dizer o porquê, né? Que você não foi, porquê que você não fez determinada coisa. Então, because é para dar uma explicação, certo? Antes da gente ir para o próximo slide, vamos repetir aqui comigo essas WH questions. What, wish, who não, gente, how, isso, who, where, when, whose e why. Very good pronunciations, ok? Muito bem. Agora vamos saber para que eu vou utilizar cada um deles. What eu uso apenas para thing, tá? Que é coisas. Então, coisas, thing. Which eu vou usar para chose, então escolha. Eu coloquei a pronúncia dessa palavrinha aí, tá? How é manner, que é maneira, é o modo como a gente faz determinada coisa ou alguma coisa acontece, tá? Whose, pessoa. Where, places, people, né? Aliás, eu falei pessoas, people. E where, place, lugares. When, time, né? Indica tempo, quando. Whose, possessions, posse, né? Indica posse. E why, reason, que é uma razão, tá bem? Meus amores, se estiver indo muito rápido, dá uma pausazinha e copia, tá? Para poder acompanhar. Ou depois você pode copiar a aula com mais calma e tranquilidade, tá? Você pode assistir uma segunda vez e aí você faz as possíveis anotações. Então vamos aqui. Tia falou do how, né? How old, how often, how many, how long, how far. Então, trouxe apenas essa parte usando o how, que a gente usa ele como um adjetivo, sempre vem acompanhando de algum adjetivo. Então, vamos começar aqui no primeiro. How old? How old é quando eu quero referir a uma idade, eu quero perguntar sobre idade. Então, how old? Quantos anos? How old is she? Quantos anos ela tem? Tá? How many? Esse many eu uso com substantivos contáveis, substantivos que eu posso contar. É isso? Então, how significa quantos ou quantas. Exemplo, how many dogs? Aqui era dogs, tá? Saiu erradíssimo. How many dogs do you have? How many dogs do you have? Então, quantos cachorros você tem? Cachorros eu posso contar?
Posso. Então, substantivos contáveis, né? Eu utilizo how many. How much? How much? Uso para substantivos incontáveis, aqueles que eu não posso contar, tá? E significa quanto. Então, how much money do you need? How much money do you need? Quanto dinheiro você precisa? Tia, mais dinheiro eu posso contar? Não pode. Money, você não pode. Você pode contar a moeda, mas a cédula em si, você não pode. Tá certo? Porque o que vai importar para nós é o nome, certo? Então, nunca vai existir monies, né? No plural, certo? Então, vai ser money. Agora, moeda, sim, a moeda você pode contar, tá? How long? How long? Quanto tempo? Ai, a fulana veio aqui, né? Na minha casa, tá com quanto tempo que ela não veio, né? Então, esse how long, quanto tempo? How long will it take? Então, quanto tempo isso vai durar, certo? How long will it take? Quanto tempo isso vai durar? Isso que nós estamos vivendo, né? Tomara a Deus que passe logo, vai passar. E how far? Quão longe? Então, aqui é relacionado à distância. How far? Far é distante, não é isso? Far, far away, né? Então, how far is it from Goiânia to São Paulo? Qual a distância entre Goiânia e São Paulo? Então, how far, relação à distância, certo? Repeat with me. How old, how many, how much, how long e how far, ok? Exemplos. Tia agora trouxe um exemplo em cada um aí das W8 question words, ok? É para anotar também os exemplos para vocês saberem. Se você quiser anotar todo, fique à vontade. Mas qualquer coisa você pode estar anotando um ou dois exemplos, aquele que você identifique mais para lembrar o uso da W8 questions, ok? Então, com what. What significa qual, o que. Então, exemplo. What's your favorite restaurant? What your. Você pode estar usando esse what ou what is, tá? O verbo ele pode vir tanto abreviado, certo? Como ele pode vir em forma completa. Então, primeiro a gente tem what is your favorite restaurant? Qual é o seu restaurante favorito? Aí você vai me dizer, meu restaurante favorito é fulano de tal, aí diz o nome, tá? My favorite restaurant is, aí você diz lá, tá bem? Segundo exemplo, who's your name? Ou, what's your name? What's your name? Então, what's your name? Qual é o seu nome? Certo? Aí você vai me dizer, my name is fulano. Tem algumas perguntas, algumas interrogativas que dá para você responder com yes ou no, mas como essas duas, por exemplo, né, a gente não pode responder que sim ou que não, né, mas pode ter algumas que você pode responder com respostinhas curtas, com sim ou com não, tá bem? Próximo, what's your favorite color? What's your favorite color? Qual é a sua cor favorita, né? E a última, what's this? What's this? O que é isto? Tá bem? Então, what, o que e qual, tá bem? Which, exemplos com which. Which, como eu já falei, é de escolha, né? Então, which do you prefer? Chocolate or cake? Então, o que você prefere? Chocolate ou bolo? Certo? Então, aí ele indica preferência, te deu duas opções. Segundo, which car do you prefer? A Ford or a Honda? Então, que carro você prefere? Ford ou uma Honda? Né? Então, você tem duas formas aí, você tem dois objetos para você estar escolhendo. Então, você fica à vontade para fazer sua escolha, né? Which significa de escolha. Próximo. Which color do you like best? Which color do you like best? Red or blue? Então, que cor você acha melhor, né? Que cor você gosta mais?
Vermelho ou azul? E a última, which would you like? Tea or coffee? Então, which would you like? Tea or coffee? O que você gostaria? Chá ou café? Certo? Então, sempre que eu vou dar dando uma escolha, pronomes interrogativos de escolha, which. Beleza? Feitas as anotações aqui do which, ok? Então, vamos passar adiante. Vamos ver agora exemplos com o how. How, beleza? Então, primeiro, how old are you? How old are you? Quero saber o que? A idade de vocês. How old are you? Quantos anos você tem? Certo? O segundo, how are you today? How are you today? Como você está hoje? E aí, how are you today? Como vocês estão hoje? Estão todos bem, né? Graças a Deus. E terceiro, how old are you? How are you? Estou misturando todas as WH questions aqui. How are you? How are you? Né? Como você vai? Como você está? E o nosso último exemplo, nós temos how did you make that cake? How did you make that cake? Então, essa daqui ele quer saber a maneira como você fez o bolo. Né? Como foi que você fez o bolo? Então, como falei anteriormente, bem no início, esse how também pode significar a maneira como a gente faz determinada coisa, certo? Então, anotados os exemplos do how, sim, pronto, então vamos seguir. Who, nosso próximo, exemplos com who. Então, how are you? How are you? Então, como você vai? Who are you? É isso? E próximo, who is your best friend? Who is your best friend? Quem é sua melhor amiga, seu melhor amigo? Tá? Who is she? Who is she? Quem é ela? Quem é ela? Então, para me perguntar, tem uma menina nova na sala e eu chego e digo, who is she? Quem é ela? Certo? E a última nós temos, who is your favorite singer? Who is your favorite singer? Então, quem é seu cantor ou cantora favorito? Certo? Então, vocês têm aí as opções, né? As interrogativas e também vocês podem estar resolvendo essas interrogativas, né? Para facilitar a compreensão. Então, vamos ver o nosso próximo WH question. Nós vamos ver agora exemplos com where. Então, dá uma pausa, copia para a gente seguir, tá? Então, exemplos com where. Primeiro, where are you from? Ah, essa pergunta aqui é fácil demais. Todo mundo pergunta, eu ouço bastante, eu falo bastante, né? Where are you from? Where are you from? De onde você é? Aí você vai dizer, I'm from Brazil. I'm from. Aí você vai dizendo aí de onde você é, tá? Então, where do you live? Where do you live? Aliás, where do you live? Onde você mora? Onde você vive? Where do you live? Tá? Aí você vai responder, I live in... Aí você vai dizer. Próxima, where is my car? Vamos imaginar que cheguei no shopping, né? Coloquei lá meu carro, não estava quase vazio. E aí quando eu saí, estava um monte. E eu fiquei aqui procurando onde era que estava o meu carro. E eu digo, where is my car? Where is my car? Onde está meu carro? Né? Então, tinha vários carros ali que pareciam, confundi um pouquinho, né? E a última, where are you going? Where are you going? Onde você está indo? Certo? Então, aqui vocês têm exemplos com where, que significa onde, de lugar. Próximo, exemplos com when. When, ok? Quem lembra esse WH question aqui a gente usa para quê? De when, a gente usa para indicar onde. Isso. Então, time, né? De tempo. Primeira pergunta. When is your birthday? Aqui tá faltando um R, tá? Ó. Your, não você. When is your birthday? Birthday. Então, quando é seu aniversário?
tá? Então, se vocês podem estar fazendo essa pergunta para os coleguinhas. When is your birthday? Então, quando é seu aniversário? Né? Segunda, when do you go to the beach? When do you go to the beach? Quando você vai à praia? Ah, eu vou à praia nos finais de semana, né? Agora no momento ninguém está indo, mas, né, nas férias. E próxima interrogativa, when do you travel? When do you travel? Quando você viaja, né? E última frase, último exemplo, when are you moving? When are you moving? Quando você se muda, né? Quando você está se mudando. Então, interrogativas com when, que significa quando, certo? Anotem aí os exemplos dessa interrogativa, dessa W8 question e vamos para o próximo. Com whose. Meus amores, esse whose é bem facinho também. Coloquei até aqui essa explicação simples para vocês, né? Então, vocês vão utilizar da seguinte maneira. Vocês vão usar o whose mais o objeto e is this, ok? Então, se aqui for uma casa, whose house is this? De quem é esta casa? Se for uma caneta, whose pen is this? De quem é esta caneta? Então, aqui no objeto, vocês vão trocar somente ele, tá? Então, segue normal. Por exemplo, whose bag is this? Whose bag is this? De quem é esta bolsa? Então, de quem é esta bolsa? O objeto sempre vai vir no meio, tá? Próximo. Whose jacket is this? De quem é esta jaqueta? E terceiro, whose car is this? Whose car is this? De quem é este carro? E nosso último exemplo com o whose books are this? Então, os livros estão lá espalhados, minha mãe chega e diz de quem são esses livros, né? Esse daqui estava no plural, ó, are. Então, whose books are this? De quem são esses livros? Tá bem? Então, vocês podem ver que as outras foram no singular, ó, tudo com esse, somente essa com o plural. Whose books are this? Então, de quem são esses livros? Certo? Esse também é fácil, né? Muito bem, anotem aí, certo? Para não deixar nada escapar, para tirar nota ótima na prova, né? Nem um 10, é mais de 10, né? E why? Exemplos com W8 question, why? Por quê? Né? Por que de razão? Isso. Então, aqui vocês têm why are you mad? Why are you mad? Certo? Então, ele vai perguntar por que ele está triste, porque ele está cansado, porque ele está chorando. Então, tudo isso é um porquê, certo? Então, why are you mad? Segunda, why do you say that? Why do you say that? Por que você disse isso, né? Why do you study English? Why do you study English? Não vão me dizer porque é obrigador não, tá? Porque é essencial a gente estudar inglês, né? Why do you study English? E nossa última pergunta de porquê, né? De uma razão, a gente vai estar utilizando why are they here? Why are they here? Não é isso? Então, sempre que eu quero fazer uma interrogação de porquê, eu uso why. Não vou me preocupar se é porque junto, se é porque separado, certo? Porque no começo, porque no final, tal. Não, é só why e acabou-se, tá? Então, anotem aí as explicações, né, do nosso why, né, do nosso W8 question why e vamos seguir. Prontinho. Praticando. Pronto, nessa hora da prática, tô confiando em cada um de vocês aí, tá? Que vocês vão dar uma pausa, vão resolver e quando o tio for corrigir, você vê se você está fazendo certo ou errado, tá bem? Então, nesse momento que a gente está assim, longe um do outro, né? Eu confio em vocês, tá bem? Vocês têm que ser aí, confiar na consciênciazinha de vocês. Não vão trair ela não, viu? Então, nessa hora do praticando, dá uma pausa, copia essa atividade para a gente resolver, tá?
Pronto, atividade copiada, né? Ok. Então, primeira questão. A questão abaixo se refere-se a um diálogo apresentado a seguir. Olha só, o diálogo é bem pequenininho. I didn't pay the bill. Tracinho, not, because was incorrect. Então, eu estou dizendo que eu não paguei a conta, não, porque estava incorreta. Então, eu tenho duas opções aí para ser completada. Letra A, olhem aí, which e you, daria certo? Which, not, which, eu uso para escolha, pode? Não. É isso? Próximo, where e o we, e aí, daria certo? Sim ou não? Vou deixar com vocês, que eu não posso responder. Letra C, né? Vocês verem aí a letrinha C, se é ou letra D ou letrinha E. Então, já resolvido de vocês? Tia pode mostrar qual é a resposta correta? Pronto. Então, vamos lá. Seria a letra D, não é isso? Why you it. Então, ficaria I didn't pay the bill. Eu não paguei a conta. Why not? Então, a pessoa, né, perguntou. Por que não? Por que você não pagou? Então, se ele vai dar a explicação, ó, né? Vocês já diriam direto que era a letrinha D, porque aqui tem o because de explicação. Se é because, certamente ele fez a interrogativa com why, né? Por que não? Porque ela estava incorreta, a conta estava errada, tá certo? Então, letrinha D, certo? Pronto, vamos seguir. Number 2, vocês têm aí uma frase, did you buy that book? Olha a resposta. I bought that book 2 weeks ago. Então, eu comprei o livro, aquele livro, 2 semanas atrás. Se eu estou dizendo que eu comprei o livro há 2 semanas atrás, qual seria o meu pronome interrogativo? E aí? Isso mesmo, when. Quando? É isso? Quando você comprou aquele livro? Eu comprei aquele livro há 2 semanas atrás. Então, o meu pronome aqui, interrogativo, seria when, tá bem? Que significa quando, ok? Terceira, uma das alternativas preenche corretamente os espaços em branco. Assinale-a, dá uma pausa, copia a atividade, resolve para a gente resolver junto. Pronto, atividade copiada, né, meus amores? Então, aqui na primeira frase, vocês têm o seguinte. Did you stay here? 6 hours. Então, você estava aqui 6 horas. Milk, do you drink a day? E ele respondeu, 4 glasses. Então, leite você bebe por dia? E ele respondeu, 4 copos. E, terceira frase, is your house? É sua casa? Né? Ele disse, it's 6 millions from here. Né? A 6 milhas daqui. E a próxima, a quarta frase, glasses of water do you drink a day? Então, copos de água você bebe ao dia? 11 glasses. Então, de acordo aí com essas frases, observando qual seria a alternativa correta? Isso mesmo, a letra D. Por quê? Olha só, meus amores, a letra D, how long? Então, ele perguntou quanto tempo, não é isso? How long? How long did you stay here? Quanto tempo você estava aqui? Há 6 horas. Na outra, how much? Não é isso? How much? Por que o much, tia? Porque milk é substantivo incontável. Eu não posso contar o leite. Eu posso contar uma garrafa de leite, um copo de leite, mas o leite em si eu não posso. Então, por isso que seria how much. Terceira, how far? Se ele perguntou, ó, se ele falou aqui da distância, é a 6 milhas daqui, então, how far? Quão longe é, né? Então, qual a distância? Tá bem? Então, how far? E o último, how many? Por que many? Porque glasses são substantivos contáveis.
Glasses é copo de água, tá? Então, ele disse, how many glasses of water do you drink a day? Quantos copos de água você bebe num dia? 11 glasses. 11 copos. E vocês? Vocês estão bebendo bastante água? Eu tomara que vocês estejam bebendo bastante água, tá? Porque a água é importante para o nosso corpo, para a nossa saúde, né? Muito bem. Questão 4. Dá uma pausa no vídeo, copie as atividades e vamos corrigir. Let's go the correct. Como ficariam as frases? Então, aqui você vai copiar ela no inglês. Lembrando sempre de olhar o meu pronome interrogativo, ó. Onde? Onde você mora? Letra B, o que você faz? Letra C, quem falou isso? E letra D, quantos animais você tem? Então, vamos ver como ficaria cada uma delas, tá? Podemos? Ok? Pronto, então vamos lá. Na letrinha A, você mora, onde você mora? Então, o meu pronome onde, quem lembra? Where, isso mesmo. Where do you live? Onde você mora? O que você faz? Então, esse o que significa what. What do you do? O que você faz? Quem falou isso? Então, esse quem é de pessoa. Quem é de pessoa? Who. Who did say that? Quem disse isso? Quem falou isso? E na letra D, quantos animais? Animais é substantivos contáveis, eu posso contar. Então, how many? How many pets do you have? Tia, por que a tia usou a palavra pets? Porque pets é animais, certo? Eu não vou dizer que é cachorro, que é gato, é animais em geral, tá? Então, pets, ok? Então, how many pets do you have? Quantos animais você tem? Conseguiram acertar? Ótimo! Parabéns para vocês. Quem não conseguiu, né? Aí só é refazer a questão que dá certo também, ok? Qualquer dúvida, vocês podem estar voltando lá na atividade, nas explicações para estar resolvendo as atividades, tá bem? Nessa atividade aqui, meus amores, vocês vão observar aí que vocês têm uma letra de uma música, certo? Tia vai colocar a música para vocês ouvir e completar os espaços com as WH